Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas aulas, vou falar um pouco agora sobre as bacias hidrográficas, né? Retomar essa questão do conceito do que é bacia hidrográfica e logo na sequência eu vou falar sobre as bacias hidrográficas brasileiras, tá bom? Bom, então, se nós pararmos para pensar em bacia hidrográfica, por todo e qualquer lugar que nós possamos estar andando, existem águas que escoam nesses locais, né? E essas águas, elas vão para onde? Vão escoar para um determinado rio. Então, muitas vezes, nós estamos sim passando em cima do que nós chamamos de uma bacia hidrográfica, tá? Então, o que seria a bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é toda e qualquer área superficial da Terra que escorre em direção a um leito de um rio pela força da sua gravidade, tá? Então, por onde tem casas, ruas, florestas, sempre nós estaremos localizado em cima de uma determinada bacia hidrográfica. Bom, o que separa uma bacia hidrográfica de outra é o que nós chamamos de divisores d'água, tá? Que seria como uma espécie de fronteira, onde de um lado escoa água para um rio e do outro lado escoa água para um outro rio, tá? Geralmente, para nós entendermos, esses divisores d'água acabam sendo montanhas, para vocês entenderem melhor, tá bom? Bom, as águas, elas sempre vão correr de um ponto alto da superfície em direção a um ponto mais baixo, né, de menor altitude nessa mesma superfície. Então, podemos dizer que as localidades mais elevadas, elas são os divisores da água, e os pontos mais baixos, né, neste relevo, são os leitos dos rios, tá bom? Então, na bacia hidrográfica, vamos ter sempre as nascentes, que é onde o curso d'água nasce, tá? E os seus, que nós chamamos seus afluentes, tá? São os cursos d'água menores que irão compor o abastecimento deste rio principal. O rio principal que vai levar toda a água coletada até a foz. O que é a foz? É onde o rio desemboca, é onde o rio termina, onde ele deságua, que ele pode desaguar em um oceano ou em um outro rio. Então vamos lá, para nós lembrarmos, tá? Então, nós vamos ter a nascente, onde os cursos d'água nascem, nós vamos ter os afluentes e teremos o rio principal. Quem abastece este rio principal são seus afluentes, que na maioria das vezes são rios menores, são vários rios, tá? Que acabam abastecendo este rio. Bom, a bacia hidrográfica, ela costuma coletar o quê? Toda a água da superfície terrestre e subterrânea. E essas águas, elas sempre vão em direção a um leito de um rio. Então, se nós pararmos para pensar que toda a água ela corre em direção ao leito de um rio, nós aí temos um problema ambiental que podemos salientar, né, que seria a poluição dos rios, porque essas águas elas vão escorrer na superfície e elas vão arrastar tudo que tem pela frente. Então, se as pessoas jogam os detritos, água, esgoto, enfim, seja lá o que for, que é jogado nesses rios de forma desordenada, nós teremos aí uma poluição de outros rios e uma poluição, consequentemente, aí também do oceano, tá? Então, nós temos que buscar, sim, fazer o descarte do nosso lixo de forma correta, de forma a impactar cada vez menos o nosso meio ambiente no qual nós vivemos, tá bom? Bom, então agora vamos dar foco nas bacias hidrográficas brasileiras, que é o nosso foco de hoje, tá? Então, o nosso país, aqui o Brasil, ele é privilegiadíssimo quando o assunto se diz respeito às águas doces, né? Ou seja, água potável, água que nós
consumimos. Então, 14% das reservas d'água do nosso país, do mundo, tá? 14% da água potável do mundo, de água doce, está em território brasileiro, está aqui no Brasil. Então, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido por nós como IBGE, o país possui 12 bacias hidrográficas, distribuídas por todo o nosso território brasileiro, ok? Bom, então vamos começar a falar um pouco de cada bacia hidrográfica, tá? Então vamos começar falando da maior bacia hidrográfica que nós temos aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo. Então a bacia hidrográfica amazônica, ela fica situada na região norte do Brasil, tá? É a maior bacia hidrográfica do mundo, como eu acabei de falar para vocês. Ela possui aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados de extensão, sendo que somente 4 milhões de quilômetros quadrados está inserido aqui no território brasileiro, tá? Então, essa bacia, a bacia amazônica, ela passa pelos estados brasileiros do Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Amapá, tá? E passa pelos países, por alguns países vizinhos nosso, que é o Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, pela Guiana e pela Bolívia. Lembrando que a nascente dessa grande bacia amazônica, que é a nascente do rio Amazonas, ela fica situada nos Andes, tá? No Peru, tá? Na região andina, né? A bacia amazônica, ela possui cerca de 23 mil quilômetros de rios navegáveis, tá? É muito utilizada pela população dessa região. Os rios que fazem parte dessa bacia, que são muito conhecidos, nós vamos ter o Rio Solimões, o Rio Negro, Rio Branco, o Juruá, o Xingu e o Japurá, entre outros rios menores que acabam compondo essa imensa bacia. Então, a bacia amazônica ela tem uma característica muito interessante. Ela é muito rica em volumes d'água, devido a seus rios caudalosos, ou seja, né, são rios com fluxo intenso d'águas. Ela possui um potencial, um grande potencial para navegação, como eu já falei para vocês. Por quê? Porque ela se encontra numa planície, na planície amazônica, ou seja, um relevo plano, né? Então faz com que todos os seus rios, ou seja, seus afluentes, inclusive o rio Amazonas, ele seja navegável. Então, o principal transporte nessa região do nosso país é o transporte hidroviário, que é extremamente importante para toda a população nortista, tá? É importante para o transporte e para a comunicação. Eles se utilizam desses rios aí com muita propriedade o tempo inteiro para se deslocar de um lugar para o outro, tá bom? Bom, agora nós vamos falar de uma outra bacia hidrográfica também, que é muito importante para o nosso país, que é a Bacia do Prata. A Bacia do Prata, ela está dividida em três, tá? Em três bacias menores que compõem essa grande bacia, que é a Bacia do Prata, que é a Bacia do Paraná, a Bacia do Paraguai e a Bacia do Uruguai, né? Então, todas elas é o que nós costumam chamar de Estuário do Prata, que fica na divisa da Argentina com o Uruguai, tá bom? Bom, então eu vou falar para vocês agora sobre a Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná, ela possui aproximadamente uma extensão de 800 mil quilômetros quadrados. Se localiza na região sudeste e sul do nosso país, aqui do Brasil. Seu principal rio é o Rio Paraná, que tem como seus principais afluentes, né, recebe água dos rios Tietê, do rio Paranapanema e do Rio Grande, tá? Então, a Bacia do Paraná, ela possui um grande potencial
de gerar energia elétrica, tanto que temos nessa bacia hidrográfica a famosa hidrelétrica de Itaipu, que é a maior hidrelétrica que nós temos aqui no nosso país, tá? E também é uma das maiores do mundo, né? Fora a bacia, fora a hidrelétrica de Itaipu, nessa bacia nós também temos a hidrelétrica, a usina de Porto Primavera, que ela é menor que a de Itaipu, mas também é importante, tá bom? Nessa bacia, então, temos uma importante rota de navegação, muito conhecida, a chamada rodovia Tietê, hidrovia Tietê-Paraná, que acaba ligando várias áreas agrícolas do nosso país aos principais portos, aos portos mais importantes, que é o Porto de Santos e o Porto de Paranaguá. Então, ela é uma hidrovia extremamente importante para escoar mercadorias aos portos, tá bom? Bom, a bacia do Paraguai. Agora vamos falar um pouco sobre essa bacia também, que é importante, que compõe essas 3 bacias que compõem a bacia do Prata, tá? A bacia do Rio Paraguai. Principal rio, óbvio, é o Rio Paraguai, né, que dá o nome à bacia. Então, boa parte dessa bacia ela vai se estender por toda a planície do Pantanal Mato Grossense, tá bom? E os rios dessa bacia, eles também são muito utilizados aí para a navegação. O Rio Paraguai, ele acaba drenando água de uma região de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, tá? Bom, a bacia do Uruguai também ela é importante, ela é das 3 que compõem a bacia do Prata. A bacia do Uruguai, ela está situada na região sul do nosso país, do Brasil, né? Essa bacia estende-se também por boa parte do território aí do Uruguai, por isso que tem esse nome, bacia do Uruguai, possui cerca de 180 mil quilômetros quadrados de extensão e também é muito utilizada para a prática de irrigação das atividades agrícolas nessa região, tá bom? E além, claro, de ter um grande potencial hidrelétrico, né, devido a quantidade de águas geradas nessa bacia, tá? Então, lembrando, a bacia do Prata, ela é composta pela bacia do Uruguai, bacia do Paraná e bacia do Paraguai, ok? Bom, agora uma outra bacia importante, bacia do Araguaia-Tocantins, tá? Ela fica localizada onde? Localizada nas regiões centrais do nosso país, central e norte do país, tá? Ela passa pelos estados do Tocantins, Goiás, Pará e Mato Grosso do Sul. O Rio Tocantins, ele possui um bom potencial hidrelétrico também, sendo que nele está localizada a famosa usina de Tucuruí, né? Uma curiosidade sobre esta bacia, tá? No passado, essa bacia, ela era considerada um afluente, lá no passado, não hoje mais, tá, pessoal? Ela era considerada um afluente do rio Amazonas. Por quê? Porque ela também desemboca no mesmo ponto do mapa, próximo à ilha de Marajó, no estado do Pará. Então, no passado, achavam que ela era um afluente do rio Amazonas. Porém, né, devido a estudos e o avanço da tecnologia, aí conseguiu, né, se desvincular isso e ver que é uma bacia hidrográfica independente, tá bom? Agora, a famosa bacia do Rio São Francisco, né? Tão famoso o Rio São Francisco que nós já falamos em outra aula sobre este rio. Também é conhecida como Bacia de Integração Nacional. Fica localizada em grande parte do Nordeste brasileiro, tá? Passa pelos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas. Porém, algo muito interessante, o trecho inicial dessa bacia se localiza ao norte do estado de Minas Gerais, tá? É onde fica a nascente do Rio São Francisco, que fica na Serra da Canastra. Por isso que ele é um rio que ele não seca mesmo passando por uma região
bem seca, né? Pois a sua nascente fica no estado de Minas Gerais, na Serra da Canastra, tá bom? Ele possui uma área de 650 mil quilômetros quadrados de extensão. Ele também é conhecido e chamado aí carinhosamente pelas pessoas como o Velho Chico, né? Então ele é muito importante para a irrigação das terras, né? Então em todo o seu percurso ele é um rio navegável. O Rio São Francisco é muito utilizado inclusive para as práticas de turismo nessa região de Minas Gerais, na região da Bahia, né? Muito utilizada também para essa prática, né, de turismo. Bom, os principais afluentes deste rio é o Rio Pardo, o Ariranha, o Rio Grande e o rio chamado, né, carinhosamente aí também de Rio das Velhas. Outra bacia hidrográfica que nós temos também importante é a bacia hidrográfica do Parnaíba, tá? Ela tem aproximadamente 340 mil quilômetros quadrados de extensão. Essa bacia hidrográfica, ela está presente nos estados do Maranhão, do Piauí e uma pequena porção, tá? Na parte oeste do Ceará. Os principais afluentes dessa bacia hidrográfica são os rios Balsas, Uruçuí Preto, o Longa, o Poti e o Canindé, né? São os principais rios afluentes dessa bacia hidrográfica do Parnaíba. Bom, e nós vamos ter aí outros elementos, outras bacias hidrográficas que são que nós chamamos de bacias hidrográficas menores, né? Bacias hidrográficas com o menor porte, tá bom? Que ela é composta, tá? Pela bacia do Atlântico. E essa bacia do Atlântico, ela é dividida, tá? Então, vou estar falando para vocês quais são. Então, nós vamos ter a bacia hidrográfica do Atlântico Leste, ela tem aproximadamente 350 mil quilômetros quadrados, tá? Ela passa pelo território dos estados do Sergipe, Bahia, Minas e Espírito Santo. O principal rio dessa bacia hidrográfica é o rio Jequitinhonha, né, que se destaca aí pela sua quantidade de área de drenagem, tá bom? Nós vamos ter a bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, tá? Ela é formada pelos rios Doce, rio Itapemirim, rio São Mateus, rio Iguape, rio Paraíba do Sul, entre outros afluentes, tá bom? Passa pelos estados também do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, é uma bacia, por isso que é bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, tá? Compreende uma área de aproximadamente 230 mil quilômetros quadrados de extensão. Bom, também vamos ter a bacia hidrográfica do Atlântico Sul, tá? A predominância de rios de pequeno porte nessa microbacia, tá bom? Ela possui 185 mil quilômetros quadrados e seus rios desaguam todos no Oceano Atlântico, tá? Que é a característica aí desta microbacia hidrográfica. Ainda nós vamos ter mais duas já para finalizar. A bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental. Ela possui aproximadamente 290 mil quilômetros quadrados de extensão, compreende os estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Alagoas. Os seus principais rios são o Beberibe, o Capeberibe e o Jaguaribe. E o Jaguaribe, ele é conhecido por ser o maior rio intermitente, tá, do mundo. Lembrando que um rio intermitente é aquele rio que em determinadas épocas do ano ele seca, tá bom? Diferente do rio que
tem o seu fluxo durante o ano inteiro. Um rio que tem o seu fluxo durante o ano inteiro é o que nós chamamos de um rio perene, tá bom? E para finalizar, a última microbacia hidrográfica que nós temos é a bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental, tá? Situa-se entre os estados do Maranhão e do Pará, possui uma extensão de 255 mil quilômetros quadrados, sendo seus principais rios o Mearim, o Itapirucu e o Turiaçu. Né? Então, aí fica um grande resumão sobre as nossas bacias hidrográficas e a importância delas para o abastecimento de água do nosso país, né? Então, lembrando, né, nós somos um país privilegiado, porque 14% de toda a água doce do mundo está situado aqui no território brasileiro, tá bom? Turma, estarei aqui online no Teams para esclarecer dúvidas de vocês. É só chamarem, tá bom? Beijo a todos. Tchau, tchau.